Milionário fica chocado ao ver mendiga negra acidentalmente se despir nas suas câmeras. Marina Santos mal acreditava na reviravolta do dia. Lá estava ela naquela manhã cinzenta na Vila Madalena, tentando segurar seu escritório que ameaçava fechar as portas a qualquer instante. Contas acumuladas, fornecedores desistindo e clientes sumidos. A pressão apertava o peito como uma mão invisível, sufocando cada sonho que ela construiu com tanto suor. Até que do nada, o destino bateu na porta, ou melhor, no interfone de um dos prédios mais caros da cidade. Era uma reunião de última hora com ninguém menos que Rafael Montenegro, o CEO milionário da construtora mais poderosa do Brasil. Um homem de olhar frio, sempre cercado por um mundo de luxo e protocolos. Marina, vestida com o pouco que tinha, sentiu o suor escorrer pela nuca. O coração batia rápido. Lá fora, o barulho dos carros e o falatório distante da vila quase desapareceram quando eles subiram ao elegante terraço do apartamento de Rafael. Enquanto discutiam o projeto, e Marina tentava mostrar toda a sua criatividade e experiência, o inesperado aconteceu. Um clique, um tropeço, e ela perdeu o equilíbrio numa escada lateral. Num segundo, a bolsa caiu no chão, e junto dela, aquele casaco barato, que voou no ar e se prendeu numa haste fina, quebrou-se com um estalo. Num instante de silêncio absoluto, que parecia congelar o tempo, Marina ficou exposta, se segurando na borda, o rosto queimando com a vergonha. Rafael congelou, os olhos arregalados diante da cena, que jamais imaginou ver ao vivo nas suas câmeras de segurança. Para quem estava ali, o choque foi duplo. Os arredores ficaram vazios, só o silêncio cortado pelo som do coração dela, batendo na garganta, e o frio do vento batendo na pele desnuda da arquiteta. Pessoas nos apartamentos próximos espiavam pelas janelas. Cochichos se espalhavam, mesmo sem um som claro. Quem é essa mulher? Como ela chegou até ali? Será que é uma mendiga? Palavras duras que pareciam martelar no coração de Marina. Rafael, que geralmente mantinha o controle absoluto, sentiu um nó na garganta. Algo dentro dele estremeceu pela primeira vez em muito tempo. Não era só choque. Era uma estranha conexão, bruta e real. Ele ofereceu a mão, forte e firme, ajudando-a a se cobrir. A cena desconcertante virou um estranho fio invisível que os uniu naquele instante. Mas, enquanto Rafael tentava esconder o impacto da exposição inesperada aos seus seguranças e chefes de gabinete, Marina carregava outra batalha. O orgulho ferido e a barreira invisível daquela diferença brutal entre as vidas deles. Ela, simples, lutando para manter seu trabalho. Ele, confortável e preso em compromissos e expectativas familiares que pareciam correntes de ferro. E logo Helena Montenegro, a mãe fria e controladora de Rafael, apareceu. Uma mulher capaz de esmagar qualquer resistência com seu olhar penetrante. Ela percebeu rápido a tensão que crescia ali no terraço, entre a arquiteta vulnerável e o magnata sofrido. E não pensou duas vezes. Decidiu agir. Revelações sombrias e segredos guardados por anos começaram a surgir, complicando ainda mais a trama, ameaçando afastar o que poderia ser o início de algo inesperado. Rafael não era apenas um homem poderoso. Era alguém carregando suas próprias correntes. E Marina, mesmo com medo, sentia que aquela vulnerabilidade era o espaço onde poderia entrar, mesmo que com o coração apertado e cheio de dúvidas. No meio daquele mar de inseguranças e pressões,
ficava claro que ambos teriam que encarar mais do que as paredes do terraço. Teriam que enfrentar seus próprios fantasmas. Mas até onde eles estavam dispostos a ir? E mais ainda, como poderiam quebrar as muralhas entre dois mundos tão distantes, no meio das sombras das revelações familiares e de uma rivalidade empresarial sufocante? A pergunta que ninguém sabia responder ainda pairava no ar. Seria esse encontro acidental o começo de algo verdadeiro ou o fim de tudo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio no terraço se tornara ensurdecedor, enquanto os olhares de Marina e Rafael se cruzavam. O choque ainda pairava no ar, mas era interrompido subitamente por um som agudo que cortou a tensão. O celular de Rafael vibrava freneticamente no bolso, interrompendo o momento que parecia eterno. Ele hesitou, mas a urgência do toque parecia chamá-lo, quase o forçando a olhar. Era uma mensagem. Rafael lançou um olhar ao telefone e sentiu seu estômago revirar. Ele não conseguia acreditar no que via. As palavras borradas na tela deixaram seu coração em pânico. Seu pai, no hospital, acidente grave, precisamos de você aqui agora. Notou a mudança instantânea na expressão dele. O semblante que antes era de confusão, agora estava carregado de uma clara aflição. Rafael se virou, o olhar fixo na paisagem urbana à sua frente. O que deveria ser uma reunião profissional transformara-se em um momento de catástrofe pessoal. Ele respirou fundo, tentando manter a compostura, mas seu corpo tremia. "Rafael?" Marina perguntou, preocupada e confusa. A situação havia mudado, mas não sabia como. "Eu preciso ir", ele murmurou, os olhos fixos na cidade, mas sem realmente enxergar. A pressão aumentava e a responsabilidade o consumia. Havia um peso maior em seu coração do que o da simples vergonha daquele incidente contínuo. "Espera, eu posso", Marina começou. Mas antes que pudesse terminar, a porta do terraço se abriu com força. Era Helena, a mãe de Rafael. Seu olhar era cortante como uma faca. Ela atravessou o espaço como um vendaval, e Marina sentiu o nó na garganta se aprofundar. A mulher olhou para os dois, em clara diferença de mundos, e disparou. "O que está acontecendo aqui? Rafael, seu pai precisa de você agora. Não é hora para distrações." Marina congelou, a vergonha ainda pulsando sob sua pele exposta. O pesar no ar se transformou em um turbilhão, e sem querer, ela começou a sair do centro da cena. Mas antes que pudesse dar um passo, Rafael a segurou pela mão, seu olhar pedindo ajuda. Era um chamado para enfrentar a realidade. Foi então que o inesperado aconteceu. A porta do terraço se abriu de novo com um estrondo, e um homem, em trajes simples e respeitáveis, entrou ofegante. "Desculpe, seu Rafael. Recebemos uma ligação urgente. É sobre sua mãe." O mundo de Rafael desabou diante de seus olhos. A expressão endurecida de Helena se desfez em uma fração de segundo, revelando um medo que ela sempre tentou esconder. "Não pode ser", ela sussurrou, a voz falhando. Marina observou a mudança, perplexa,
como se os tijolos da realidade ao seu redor estivessem se desmoronando. Rafael a soltou e começou a andar para trás, em estado de choque. A vida que ele pensava ter, a carreira, a imagem de controle que sempre exibira, estavam se desintegrando. Ele olhou ao redor e viu olhares curiosos e preocupados das pessoas dos apartamentos vizinhos. Eram espectadores de uma tragédia familiar. Você ficou tão focado em tudo, mas o que realmente importa está desmoronando, gritou Helena, o orgulho ferido. Marina se sentiu pequena, intrometida. Ao mesmo tempo, essa reviravolta a conectava a Rafael de uma forma que nunca imaginou. Algo profundo estava interligado entre eles, escondido nas sombras do passado. E em meio ao caos, uma pergunta ressoou em sua mente. Até onde Rafael teria que ir para salvar sua família? Até onde ele estaria disposto a ir? E agora, seria Marina apenas um espectador ou ela se tornaria parte dessa batalha? A incerteza pairava no ar, transformando aquele momento casual em um divisor de águas. Diante da terrível possibilidade de perda, a pergunta crucial era: qual seria o preço a ser pago por esse relacionamento que já tinha suas próprias correntes? E o que tudo isso significaria para Marina, que apesar da vulnerabilidade, sentia a chama da esperança se acender no seu coração? Rafael estava prestes a desmoronar. O coração martelava e a urgência no ar cortava como uma faca. Ele olhou para Helena, que agora exibia uma máscara de medo. Mãe, o que aconteceu? Ele não conseguia lidar com essa nova realidade. É sério, vamos! Gritou Helena, a voz tremendo, enquanto puxava o filho com força. Marina ficou parada, a cena se desdobrando diante dela, como um pesadelo em câmera lenta. O tropical da vida delas esbatiu na poeira do concreto do terraço. Um novo homem surgiu, o portador de novas notícias. Seu Rafael, a situação é crítica. Precisamos ir agora, anunciou, ofegante, com um olhar ansioso. O rosto de Rafael palideceu. O peso nas suas costas aumentava a cada segundo. E a mamãe? O tom de Rafael estava cheio de desespero. Ele não sabia mais onde estava a realidade e onde começavam os pesadelos. Ocorreu um silêncio repentino. O próprio ar pareceu parar. A presença do homem havia tirado tudo do eixo. E nesse momento, a porta do terraço se fechou com um estrondo. O som ecoou como um trovão, e todos os olhares se voltaram para ele. Marina estava perdida, a confusão a envolvia. E então, em um instante, as palavras da mulher do portador da mensagem cortaram o silêncio. Ela não está bem, seu Rafael. A situação é grave e pode estar relacionada a... Um grito ecoou na sala. Não era o grito de uma pessoa. Era a coletividade do medo. O clima ficou irrespirável. O rosto de Marina ficou pálido. Aquilo se tornou um enigma que girava em torno deles. O quê? O que aconteceu? Perguntou Marina, lutando contra a curiosidade e a compaixão. Helena, sempre controladora, exibia agora um semblante quebrado. Ela não pode estar, sussurrou. O mundo parecia desabar ao seu redor. A tensão tornou-se uma corda esticada, prestes a arrebentar. Estou indo, mãe, disse Rafael. E antes que pudesse se afastar, outra figura apareceu. Uma jovem com ar familiar. Ela caminhava em direção a eles, com passos vacilantes, e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Desculpa, não pude ficar longe, disse ela, e o que todos sentiam foi um golpe no peito. Rafael ficou parado, os olhos arregalados. Ele nunca esperava ver sua irmã, perdida em meio a uma vida cheia de promessas
e dificuldades. Emília, a mãe, ela se machucou tentando chegar até você. Não era só um acidente. Foi algo muito maior. A voz da jovem era um sussurro pesado. Tem algo que você precisa saber. Marina sentiu seu corpo encolher. Cada respiração era um desafio. O que poderia ser tão impactante? O que aconteceu com a mulher que sempre parecia imperfeita, mas forte? O clima no terraço ficou mais denso. O peso das revelações pairava como uma nuvem negra. Ela estava tentando te proteger, Rafael. Tem algo escondido. Se for verdade, tudo vai mudar, disse Emília, a aflição em seus olhos refletindo um abismo de dor. Rafael fechou as mãos e um nó se formou em sua garganta. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Marina percebeu que, naquele momento, tudo poderia mudar. A conexão que havia começado entre eles poderia se perder no caos. E uma atmosfera eletricamente carregada girava ao redor, criando uma sensação de que algo maior estava para acontecer. O que poderia ser tão devastador que quebraria a vida deles? O peso da verdade estava prestes a desabar sobre eles, e a pergunta pairava no ar. Até onde Rafael e Marina estariam dispostos a ir para descobrir a verdadeira natureza do seu passado? Rafael ficou parado, os olhos arregalados. Ele nunca esperava ver sua irmã, perdida em meio a uma vida cheia de promessas e dificuldades. Emília, a mãe, ela se machucou tentando chegar até você. Não era só um acidente. Foi algo muito maior. A voz da jovem era um sussurro pesado. Tem algo que você precisa saber. O coração de Rafael disparou. Um aperto no peito fazendo sua respiração falhar. O que poderia ser tão devastador? Ele sentiu que a vida já estava em queda livre, mas agora parecia que tudo estava prestes a desmoronar ainda mais. Marina, de pé ao lado, sentiu a tensão no ar. Os olhares se cruzando como se todos soubessem que a verdade estava prestes a ser revelada. Eu não entendo. O que você quer dizer com algo maior? Rafael perguntou, sua voz trêmula, hesitante. Sua expressão de confusão se transformou em preocupação, um labirinto de emoções conturbadas. Eu não deveria ter vindo. Emília continuou, os olhos marejados. Mas você precisa saber. A mamãe descobriu algo. Algo sobre o passado. Sobre você. Sobre nós. Os murmúrios ao redor pareciam se intensificar. Cada palavra de Emília cortando o silêncio como uma faca. Do que você está falando? Rafael insiste, o pânico começando a moldar sua postura. O que posso fazer? Helena, antes tão firme, agora se tornava uma sombra do que era. Emília, chega! Ela gritou, mas a voz soava fraca, como se todas as suas defesas estivessem caindo. Não aqui, não agora. Marina sentiu que algo monumental estava se formando diante dela, uma tempestade prestes a eclodir. O portador da mensagem, que aguardava ao fundo, parecia estar em um limbo, o olhar fixo na cena como se temesse um colapso iminente. Ela estava se preparando para contar, mas Emília respirou fundo. Ela não conseguiu. O homem que... A voz dela falhou e os olhares de todos se fixaram nela. Ele, Rafael, o homem que você sempre acreditou ser seu pai, não é. Tem algo muito mais profundo. A mamãe, ela nunca disse, mas você não é quem você pensa que é. Um silêncio pesado tomou conta. As janelas daqueles apartamentos ao redor se tornaram espelhos de incredulidade. Olhares de choque brotavam e se espalhavam como fogo. Rafael se sentiu desfeito. Um labirinto de mentiras se formara ao seu redor, e ele estava preso no meio, tentando entender.
Isso não pode ser verdade. A voz de Helena subiu, quase em desespero. A família que nós construímos, tudo o que você acredita. Mas foi verdade até agora? O que você escondeu de mim? Ele ficou preso. Rafael gritou, o desespero preenchendo os espaços entre suas palavras. Ele questionou, a voz agora baixa, trêmula. Antes que alguém pudesse responder, um grito ecoou alto e estridente. Parem! Não pode ser! Isso não pode estar acontecendo! Uma figura emergiu da porta do terraço. Era uma mulher, cabelo desgrenhado, sutilmente familiar, com um olhar de quem havia atravessado a tempestade de emoções que Rafael agora encarava. Rafael, sou eu, sua mãe. Marina ficou paralisada. Tudo rodava como um furacão ao seu redor. O que estava acontecendo? Essa mulher tinha os mesmos olhos de Rafael, a mesma expressão de dor. O choque a atordoou. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover, mas em direções tortuosas, distorcidas. Você não está sendo honesto. Mãe! Emila exclamou, e a confusão se multiplicava. Você tinha que tirar isso dela. Sabe que a verdade cria correntes. A mulher que agora afirmava ser a mãe de Rafael avança, a respiração acelerada. Não era para você saber assim. A tensão estava palpável, um quadro vibrante e caótico. Rafael ficou entre as duas mulheres, cada lado da sua vida se desmoronando sob seus pés. A sensação de urgência se intensificava, enquanto ele tentava absorver o volume de revelações. Quem eram eles? Quais segredos ainda estavam enterrados no passado? O vazio no peito de Rafael se ampliava. As revelações abriam buracos em sua realidade. O que seria dele agora? Ele construiu uma vida inteira em cima de mentiras? O que mais ele não sabia? Marina olhava, assustada. Mas algo dentro dela dizia que isso era apenas o começo. Não havia como voltar atrás. A tensão daquela revelação ecoou nas paredes do terraço. Todas essas vidas entrelaçadas, agora expostas, iriam se colidir de uma forma imprevisível. No fundo, uma pergunta pairava no ar, como uma nuvem escura prestes a eclodir em tempestade. Qual seria o preço que teriam que pagar por essa verdade oculta? E a partir desse momento, até onde as conexões se estenderiam? E quem realmente controlava a narrativa dessa história? Rafael ficou paralisado. Ele olhava para a mulher que afirmava ser sua mãe, enquanto a confusão se espalhava como um rastilho de pólvora. O choque nas expressões de todos no terraço era palpável. O coração de Marina batia acelerado, como se tivesse absorvido a intensidade daquele momento. Ela não tinha certeza de que a verdade queria ser revelada. Você não pode estar falando sério, disse Rafael, a incredulidade pesando em suas palavras. O que você quer dizer com isso? Sua mente rodava, tentando encaixar as peças de uma realidade que parecia cada vez mais distante. Rafael, você precisa acreditar em mim. A mulher insistiu, a voz trêmula. Eu sou a sua mãe, eu nunca quis te magoar, mas a verdade precisa sair. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. Eu fiz isso para te proteger, e agora? Ela parou, a respiração acelerada, com lágrimas nos olhos. Isso não é possível. Eu não posso aceitar isso. A raiva e o desespero dançavam em seu peito, enquanto sua irmã tentava puxá-lo para mais perto. Tem que ter alguma explicação. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o ar, um som agudo e desesperado que vibrava nas paredes do terraço. Era a voz de Helena, pálida e trêmula. Ela olhava para a entrada onde um homem emergiu, todo vestido de preto, subordinado silencioso em mãos. Desculpe pela interrupção, mas há algo que vocês precisam saber urgentemente. A sala ficou em silêncio total, todos os olhares voltados para ele.
O acidente que a senhora Montenegro teve não foi um mero acidente. Ela estava sendo seguida. Alguém a atacou. As palavras ecoaram como uma explosão. O tempo pareceu parar. O choque visível nos rostos de Rafael e Emília cresceu, interpretando a gravidade do que acabaram de ouvir. O quê? Sussurrou Marim, como se tivesse perdido a capacidade de compreender a situação. Uma vez que a verdade veio à tona, pessoas poderosas não gostam de ter seus segredos expostos. E isso não é apenas sobre a sua família, Rafael. Isso é muito maior. O homem respirou fundo, encarando todos os presentes. O homem que pensava ser seu pai está metido em algo muito mais sombrio. Você está sugerindo que meu pai está envolvido em algo ilícito? Rafael questionou com os olhos brilhando de indignação. Ele não conseguia absorver a avalanche de informações. Sim, disse o homem, olhando para Helena. E sua mãe sabia disso. Ele pode estar envolvido em uma rede de corrupção que se estende muito além dos seus negócios. Não quero causar pânico, mas é uma questão de vida ou morte. Eu recebi ordens para te proteger. A atmosfera do terraço se transformou em um turbilhão. Marina olhou ao redor, sentindo a crescente tensão no ar. O passado se despedaçava, revelando um emaranhado de mentiras. Rafael estava não só lidando com a revelação de sua verdadeira identidade, mas agora também com uma ameaça à sua vida. Meu Deus, o que está acontecendo? A voz de Helena quase não conseguiu sair, entre o medo e a indignação. O que você quer dizer com vida ou morte? Eles não vão parar até que todos os rumores sejam eliminados. Você precisa ir embora agora, o homem insistiu. Ele olhou fixamente para Marino, como se estivesse pedindo ajuda. E você também. Marina, se você está envolvida com esse grupo, a vida de ambos corre perigo. Marina se sentiu sufocada. Um nó se formou em sua garganta enquanto refletia sobre o que estava realmente acontecendo. Sua vida simples e hesitante de repente gerou um enredo complexo, perigosamente mais profundo do que qualquer drama profissional que houvesse vivido. Rafael olhou nos olhos da irmã, um misto de dúvida e determinação. Eu preciso saber a verdade. Precisamos confrontar isso. Tudo isso. Não podemos nos esconder. Não agora. Sua voz ecoou forte e clara, mas carregada de um desespero que apenas crescia. Ele pegou a mão de Marina. Vamos, precisamos agir. No fundo, um pensamento aterrorizante o atravessou. Até onde ele iria para proteger sua família? Aqueles segredos obscuros e essa vida que desmoronava. Marina hesitou ao ouvir aquelas palavras. O seu coração batia forte, e a certeza de que a vida está prestes a mudar intensamente ficou estampada em seu olhar. O que aguardava à frente? Enquanto o homem os guiava para fora, Marina se virou por último e olhou para o terraço. O vento soprou, levando junto os ecos de uma verdade esquecida. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo, e a pergunta ressoava na mente de todos. Quem era realmente seu pai? E que segredos obscuros estavam prestes a ser revelados na busca pela verdade? Rafael ficou paralisado. Ele olhava para a mulher que afirmava ser sua mãe, enquanto a confusão se espalhava como um rastilho de pólvora. O choque nas expressões de todos no terraço era palpável. A atmosfera, antes carregada de urgência, agora pulsava com uma tensão sufocante. Marina sentiu que o ar se tornava denso, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Você não pode estar falando sério, disse Rafael, a incredulidade pesando em suas palavras.
Seu olhar estava fixo na mulher, buscando respostas que pareciam escapar como fumaça. O que você quer dizer com isso? Sua mente rodava, tentando encaixar as peças de uma realidade que parecia cada vez mais distante. Rafael, você precisa acreditar em mim. A mulher insistiu com a voz trêmula. Eu sou a sua mãe. Eu nunca quis te magoar, mas a verdade precisa sair. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. Eu fiz isso para te proteger. E agora? Ela parou, a respiração acelerada, com lágrimas nos olhos. Isso não é possível! A raiva e o desespero dançavam em seu peito, enquanto sua irmã tentava puxá-lo para mais perto. Tem que ter alguma explicação. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o ar. Um som agudo e desesperado. Parem! Não pode ser! Isso não pode estar acontecendo! Era uma voz conhecida, que sudenamente interrompeu a confusão. Todos se viraram para o lado da porta do terraço para ver uma mulher. Cabelo desgrenhado e olhar de quem havia atravessado um furacão. Sou eu, sua mãe! Ela gritou, os olhos arregalados de pavor. Enquanto a mulher insistia neste título, a expressão de Rafael se transformou em um misto de raiva e confusão. Você não está. Sendo honesto, mãe, Emília exclamou, e a confusão se multiplicava. Você tinha que tirar isso dela. Sabe que a verdade cria correntes. A mulher que agora afirmava ser a mãe de Rafael se aproximou, respirando pesadamente. Não era para você saber assim. A tensão estava palpável, um quadro vibrante e caótico. Já em um estado de apavoramento, Marina começou a se afastar do centro da cena. O coração dela martelava forte, e a sensação de um acontecimento transformador estava no ar. Mas antes que pudesse sair completamente, o homem de preto se adiantou, seu olhar fixo. Há algo mais que vocês precisam saber. A situação é ainda mais complexa do que vocês imaginam. Os olhares se voltaram para ele, em expectativa, um veneno de ansiedade pairando no ar. A verdade sobre seu passado não só envolve o que suas mães estão dizendo, mas também algo muito mais sombrio. Você precisa entender que não é apenas uma questão de identidade. A atmosfera ao redor deles pareceu se solidificar, como se o tempo houvesse parado. Como assim? Rafael questionou, com a voz tremendo. Porque há uma razão pela qual seu pai não pode saber que ele não é quem você pensa que é. Mais do que isso, as mentiras não param na identidade. O que ele fez no passado teve consequências mortais. As palavras cortavam o ar como faca afiada. A expressão de Rafael se transformou em uma mistura de choque e raiva. O que você está insinuando? Eu estou dizendo que ele... O homem hesitou, como se a próxima palavra fosse uma bomba prestes a explodir. Ele teve um envolvimento com o crime organizado. E há pessoas que não vão hesitar em eliminar quem se interpor no caminho deles. Seu pai pode estar perecendo na trama que desenha uma rede de mentiras e sangue. Um silêncio profundo tomou conta. Rafael sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Cada palavra era um golpe em seu coração, e a confusão se transformava em medo. A realidade que ele conhecia estava se desintegrando. Marina, de pé ao lado, sentiu o mundo girar ao seu redor. O que havia começado como uma simples reunião se transformava em um pesadelo. A mulher que afirmava ser sua mãe agora olhava com desespero. Eu só queria te proteger, Rafael. Ela se jogou no chão aos pés dele, as lágrimas escorrendo. Eu sou sua mãe de verdade. Eu lutei por você. Eu sou a única que pode te salvar agora. Salvar do quê? Ele gritou, exigindo respostas com uma intensidade arrebatadora. Salve-me de quem? Do que você está falando?
Mas a tensão estava só começando a crescer. Um barulho inesperado reverberou no fundo. A porta se abriu violentamente e uma figura conhecida apareceu. "Rafael, atrapalhei toda a operação", gritou Monen, suas feições pálidas e tensas. "Eles estão vindo." Marina olhou para Rafael e o gelar do medo passou por ela como um calafrio. Nesse instante, uma nova realização se formou em sua mente. As verdades que pareciam resolvidas agora eram um emaranhado de mentiras e possíveis traições. Tudo estava mudando, e a pergunta mais angustiante pairou no ar. A quem poderiam confiar em um mar de traições e deslealdades? O que os esperava adiante? A revelação pungente os deixava em um abismo repleto de incertezas. Rafael ficou paralisado. Ele olhava para a mulher que afirmava ser sua mãe, enquanto a confusão se espalhava como um rastilho de pólvora. O choque nas expressões de todos no terraço era palpável, e a atmosfera, antes carregada de urgência, agora pulsava com uma tensão sufocante. Marina sentia que o ar se tornava denso, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. "Você não pode estar falando sério", disse Rafael, a incredulidade pesando em suas palavras. Seu olhar estava fixo na mulher, buscando respostas que pareciam escapar como fumaça. "O que você quer dizer com isso?" A mente dele girava, tentando encaixar as peças de uma realidade que parecia cada vez mais distante. "Rafael, você precisa acreditar em mim", a mulher insistiu, a voz trêmula. "Eu sou a sua mãe. Eu nunca quis te magoar, mas a verdade precisa sair. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. Eu fiz isso para te proteger, e agora?" Ela parou, a respiração acelerada, com lágrimas nos olhos. "Isso não é possível." A raiva e o desespero dançavam em seu peito, enquanto sua irmã tentava puxá-lo para mais perto. "Tem que ter alguma explicação." Mas antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o ar. Um som agudo e desesperado. "Parem! Não pode ser! Isso não pode estar acontecendo." Era uma voz conhecida que de repente interrompeu a confusão. Todos se viraram para o lado da porta do terraço, e o que seus olhos encontraram os fez tremer. A figura que surgiu era uma mulher, a pele pálida e o cabelo desgrenhado. Mas o que mais chamava a atenção era o olhar fixo em Rafael. "Eu sou sua mãe verdadeira", gritou ela, com uma urgência que abalou os presentes. O mundo ao redor pareceu parar. A mulher, em total desespero, corria até eles enquanto Rafael mal podia acreditar no que ouvia. "Você nunca vai acreditar no que eu descobri. A verdade, Rafael, ele não é o seu pai. Ele é o homem que matou a sua verdadeira família." As palavras dela ressoaram como um trovão. Marina sentiu o estômago revirar. "O quê?" exclamou, o coração disparando. Uma onda de choque percorreu o terraço. A mãe que afirmava ter perdido a verdade estava prestes a ser exposta por uma pessoa que parecia do nada. "Quem é essa mulher?" questionou Helena, a confusão estampada no rosto. "Não pode ser verdade. Você precisa ouvir. O homem que você chama de pai está envolvido em algo muito, muito mais sombrio. Ele não apenas mentiu sobre a sua identidade, mas está relacionado a assassinatos, assassinos. Você é filho de..." A mulher hesitou, o medo tomando conta dela, mas o desejo de contar a verdade era mais forte. "Diga, quem sou eu?" Rafael implorou, a voz trêmula. Cada palavra dela cortava cruelmente a confiança que ele tinha na sua história. "Você é filho de um dos maiores rivais do seu pai. Ele arruinou tudo e agora você está em perigo.
Eles vão atrás de você assim como foram atrás da sua mãe, ela confirmou, olhando no fundo dos olhos dele. O silêncio na sala se tornou pesado. As pessoas ao redor pareciam incapazes de processar a enxurrada de mentiras e revelações. Marina sentiu a realidade girar ao seu redor. O chão parecia se abrir debaixo dela. Rafael olhou para a mulher e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Mas e a minha vida, tudo o que conheci? Eu sou um estrangulador de um mundo pior? A incredulidade se misturava com um desespero profundo. Mas a mulher não tinha chance de responder. Um barulho alto interrompeu a conversa. A porta do terraço foi arrombada e homens vestidos de preto entraram. Com armas em punho, seus olhares eram frios e determinados. O porta-vozes, ou alguém que parecia ser o líder, deu um passo à frente, olhando diretamente para Rafael. Vemos que você descobriu a verdade, garoto. Agora é hora de pagar a conta, disse com uma voz grave e autoritária, enquanto a tensão no ar aumentava. O tempo parou novamente e, em meio a esse caos, algo estalou dentro de Rafael. Ele sentiu que a vida que havia conhecido não existia mais. A guerra que estava prestes a eclodir não era apenas por sua identidade, mas por sua própria vida. Corra! Ele gritou para Marina. E sua irmã? Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma explosão ecoou do lado de fora. As janelas se estilhaçaram e a cena se transformou em caos total. Telas quebradas, gritos de pavor e o mundo que ele pensou ser o seu se desintegrava em pedaços. E que mais estava escondido nas sombras da sua família? Ele apenas conseguia pensar em uma coisa: sobreviver. Mas agora, o que essa verdade revelava? Até onde ele estaria disposto a ir para descobrir? A batalha estava apenas começando, e as perguntas brotavam como ervas daninhas. Quem ele realmente era? E quantos segredos estavam enterrados em seu passado? Rafael ficou paralisado. Ele olhava para a mulher que afirmava ser sua mãe, enquanto a confusão se espalhava como um rastilho de pólvora. O choque nas expressões de todos no terraço era palpável, e a atmosfera, antes carregada de urgência, agora pulsava com uma tensão sufocante. Marina sentia que o ar se tornava denso, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Você não pode estar falando sério, disse Rafael, a incredulidade pesando em suas palavras. Seu olhar estava fixo na mulher, buscando respostas que pareciam escapar como fumaça. O que você quer dizer com isso? A mente dele girava, tentando encaixar as peças de uma realidade que parecia cada vez mais distante. Rafael, você precisa acreditar em mim, a mulher insistiu, a voz trêmula. Eu sou a sua mãe. Eu nunca quis te magoar. Mas a verdade precisa sair. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. Eu fiz isso para te proteger. E agora? Ela parou, a respiração acelerada, com lágrimas nos olhos. Isso não é possível. A raiva e o desespero dançavam em seu peito enquanto sua irmã tentava puxá-lo para mais perto. Tem que ter alguma explicação. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o ar. Um som agudo e desesperado. Parem! Não pode ser! Isso não pode estar acontecendo! Era uma voz conhecida que, de repente, interrompeu a confusão. Todos se viraram para o lado da porta do terraço, e o que seus olhos encontraram os fez tremer. A figura que surgiu era uma mulher, a pele pálida e o cabelo desgrenhado, mas o que mais chamava a atenção era o olhar fixo em Rafael. Eu sou sua mãe verdadeira, gritou ela com uma urgência que abalou os presentes. O mundo ao redor pareceu parar. A mulher, em total desespero,
corria até eles, enquanto Rafael mal podia acreditar no que ouvia. Você nunca vai acreditar no que eu descobri. A verdade. Rafael, ele não é o seu pai. Ele é o homem que matou a sua verdadeira família. As palavras dela ressoaram como um trovão. Marina sentiu o estômago revirar. O quê? Exclamou, o coração disparando. Uma onda de choque percorreu o terraço. A mãe que afirmava ter perdido a verdade estava prestes a ser exposta por uma pessoa que parecia do nada. Quem é essa mulher? Questionou Helena, a confusão estampada no rosto. Não pode ser verdade. Você precisa ouvir. O homem que você chama de pai está envolvido em algo muito, muito mais sombrio. Ele não apenas mentiu sobre a sua identidade, mas está relacionado a assassinatos, assassinos. Você é filho de... A mulher hesitou, o medo tomando conta dela, mas o desejo de contar a verdade era mais forte. Diga, quem sou eu? Rafael implorou, a voz trêmula. Cada palavra dela cortava cruelmente a confiança que ele tinha na sua história. Você é filho de um dos maiores rivais do seu pai. Ele arruinou tudo e agora você está em perigo. Eles vão atrás de você, assim como foram atrás da sua mãe. Ela confirmou, olhando no fundo dos olhos dele. O silêncio na sala se tornou pesado. As pessoas ao redor pareciam incapazes de processar a enxurrada de mentiras e revelações. Marina sentiu a realidade girar ao seu redor. O chão parecia se abrir debaixo dela. Rafael olhou para a mulher, e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Mas e a minha vida? Tudo o que conheci? Eu sou um estrangulador de um mundo pior? A incredulidade se misturava com um desespero profundo. Mas antes que a mulher pudesse responder, a porta do terraço foi arrombada, e homens vestidos de preto entraram. Com armas em punho, seus olhares eram frios e determinados. O porta-vozes, ou alguém que parecia ser o líder, deu um passo à frente, olhando diretamente para Rafael. Vimos que você descobriu a verdade, garoto. Agora é hora de pagar a conta, disse com uma voz grave e autoritária, enquanto a tensão no ar aumentava. O tempo parou novamente. E em meio a esse caos, algo estalou dentro de Rafael. Ele sentiu que a vida que havia conhecido não existia mais. A guerra que estava prestes a eclodir não era apenas por sua identidade, mas por sua própria vida. De repente, um barulho ensurdecedor irrompeu na sala, e uma figura enorme surgiu, desmoronando a estrutura do terraço. A explosão e a poeira tomaram conta. A cortina de fumaça obscureceu a visão de todos. Um grito abafado ecoou no caos. Fujam! O grito era de alguém familiar, mas estava distorcido pela confusão. O homem que uma vez se apresentou como assistente de Rafael, Caio, apareceu no meio da poeira. Ah, verdade não é o que parece. Eu sou parte disso. Ele gritou, a voz quase submersa na cacofonia. Eu tô aqui para avisar. Vocês estão em perigo. Rafael parou, o coração disparando. Como você se envolve nisso, Caio? A desconfiança crescia. Por que você tá aqui? Porque eu sou o verdadeiro cúmplice do seu pai. E eu não tô aqui apenas para te proteger. Estou aqui para acabar com tudo isso. Caio revelou e a verdade caiu como um peso colossal. O que ele disse mudava toda a narrativa. Era um pedaço do quebra-cabeça que Rafael não esperava encaixar. O olhar de Marina se tornava cada vez mais intenso. Você estava do lado dele? A traição parecia perfurar o ar. Vocês não entendem. Essa rede é muito maior do que todos nós. Eu sou o que ficou para trás, mas entrei para descobrir a verdade e você precisa saber que sua verdadeira mãe é uma policial infiltrada, Rafael. E você não é quem pensa que é. A questão não é apenas sobre identidade,
mas sobre uma guerra que está prestes a começar. As palavras echavam na cabeça de Rafael e o mundo parecia girar. O que era verdade? Quem era real? Nesse instante, tudo o que ele conhecia estava se desfazendo. Ele sentia o chão escorregar sob os pés. Os homens de preto estavam cada vez mais próximos, e a certeza de que tudo estava prestes a mudar se tornava opressiva. O que mais estava escondido nas sombras da sua família? Ele apenas conseguia pensar em uma coisa: sobreviver. Mas agora, o que essa verdade revelava? O caos que se instalava em volta deles era apenas um prelúdio de algo muito maior. Uma tempestade prestes a desabar e arrastar tudo ao redor. Até onde Rafael iria para desvendar essa nova verdade? O que aconteceria quando a cortina do passado fosse finalmente retirada, revelando o que estava realmente escondido nas sombras? Rafael estava em choque, com a verdade se despedaçando ao seu redor. Os ecos das palavras da mulher que afirmava ser sua mãe ainda reverberavam em sua mente. Ele olhou para Caio, depois voltou seus olhos para a mulher desesperada diante dele. O ar estava tão pesado que ele mal conseguia respirar. Ela era a chave para tudo o que ele não sabia. Mas antes que pudesse formular uma pergunta, um estrondo cortou o ambiente, como um trovão que racha o céu. Uma parede do terraço desabou. Tudo aconteceu em um segundo. A poeira subiu, gritos ecoaram e as pessoas começaram a correr. Rafael sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele não sabia para onde ir, mas a adrenalina disparou em seu corpo. E em meio ao caos, ele viu uma figura sair das sombras. Rafael! Era uma voz familiar. Era Helena, segurando um documento rasgado, o rosto pálido e os olhos arregalados de pavor. Você precisa ver isso. Rafael, ainda confuso, correu até ela. O que está acontecendo, mãe? O que você sabe? Ela estava tremendo. Eu encontrei isso. O que você precisa entender é que não é apenas sobre seu pai. É sobre você também. Ela entregou o documento a ele, um relatório que pareceu antigo e manchado. As palavras eram confusas, mas a frase que saltou para seus olhos foi um golpe na alma. Identidade secreta. Rafael Montenegro, filho de Carlos Araújo e Clara Montenegro. Carlos Araújo? Ele murmurou sem entender. Mas quem é ele? A mulher que afirmava ser sua mãe se aproximou, ofegante. Ele era um agente secreto. E você, Rafael, é parte de uma missão que ficou muito além do que devia. Rafael, atordoado, olhou para todos os lados. O caos estava em alta, mas a revelação que recém descobriu queimava em sua mente como fogo. Uma missão? O que isso significa? Significa que sua vida inteira foi uma mentira, respondeu a mulher de maneira grave. Eles não queriam que você soubesse. Queriam que fosse apenas uma peça no jogo deles. A tensão aumentava. Aquela informação mudava tudo. Não apenas sobre seu pai adotivo, mas sobre quem ele era realmente. Em meio ao turbilhão, Caio, que tinha estado tenso no canto, agora avançou, os olhos fixos em Helena. Você sabia, não sabia? Ele a confrontou. Você sabia que ele estava sendo usado. Você tem que parar de se esconder atrás de mentiras. O que você fez, Helena? Ela regalou os olhos, surpresa. Eu fiz o que era necessário para protegê-lo. Ele não pode saber da verdade. E por que não? O tom de Caio foi elevado. Sempre foi você. Se ele tem um passado, ele tem o direito de saber. O olhar de Helena escureceu. Esse tipo de informação pode prejudicá-lo. Esse era o plano desde o começo. Rafael sentia que o mundo estava desmoronando. Ele nunca imaginou que sua vida fosse tão complicada. Homens de preto continuavam a entrar pela porta desabada, e o tempo estava se esgotando. Ele olhou para a mulher que dizia ser sua mãe.
O que eu realmente sou? O que isso tudo significa? E então, em meio à confusão e o barulho ensurdecedor de passos, uma explosão repentina aconteceu. O local tremia, e o fedor de fumaça invadiu o ar. Rafael caiu, e enquanto tentava se levantar, tudo ficou escuro. Quando a luz voltou aos seus olhos, ele estava em outro lugar, cercado e sem entender, completamente perdido. A única coisa que sentia era a necessidade de entender. O que era a verdade? Em quem ele podia confiar? E a pergunta que não saía de sua mente. O que havia de tão ameaçador que fez sua vida se transformar em uma corrida contra o tempo? Aquela reviravolta não era apenas a revelação de sua identidade, mas a certeza de que algo mais sombrio o aguardava. E a verdade, como um fantasma, estava mais próxima do que nunca. Rafael se levantou lentamente. O caos ao seu redor ainda pulsava, mas algo dentro dele estava mudando. Aquela verdade tortuosa o machucava, mas também o impulsionava. As peças do quebra-cabeça se encaixavam, e ele não poderia mais ignorar a realidade. Eu não sei quem sou, sussurrou, olhando para Helena, a mulher que ele sempre conheceu como mãe. Seu olhar estava vazio, perfeitamente espelhado pela angústia dentro dele. Como posso confiar em você agora? Ela respirou fundo. As lágrimas escorriam por seu rosto. Eu fiz o que achava certo, meu filho. Eu te protegi do perigo, da verdade que destruiria tudo. Seu pai, ele está envolvido em coisas sombrias. Ele não é quem parece. Você é parte de um plano que nem eu compreendo totalmente. Antes que ele pudesse responder, a mulher que se dizia sua mãe apertou os ombros dele, com desespero em seus olhos. Rafael, a verdade não é simples, mas você precisa fugir. Estou falando sério. Eles não vão descansar. Até que você não exista mais. Ele sentiu um aperto no peito. Quem são eles? Como posso lutar contra algo que nem entendo? Um grito cortou o ar, interrompendo o turbilhão. Uma das figuras encapuzadas dos homens de preto surgia das sombras. O garoto é nosso. Entreguem ele. Eles se moviam, prontos para atacar. O instinto de sobrevivência de Rafael disparou. Vamos! Gritou Caio, puxando-o para o lado enquanto Helena e a mulher se afastavam. O chão tremia sob eles. Os rostos ao redor se contorciam em pânico, e a visão de todos em perigo galvanizou Rafael. Por aqui! Caio o guiou através dos escombros, desviando de outros que também tentavam escapar. O ar estava saturado e a adrenalina pulsava em suas veias. Rafael escutava o eco dos gritos misturados. Temos que sair. Marina estava perto. Seus olhos claros refletiam em medo, mas havia uma espécie de determinação que ele nunca viu antes. Rafael, não olhe para trás! Ainda assim, algo o puxou. Eu sou parte disso. Esse conflito é meu. Ele lançou um último olhar. Helena estava parada, a expressão de desespero marcada em seu rosto. Mãe? Sua mente oscila. Ele queria acreditá-la. Mas como? Um estrondo fez a estrutura parecer tremer. Vamos! Agora! Gritou Caio novamente. O grupo se precipitava em direção à saída. Eles correram, os pensamentos de Rafael girando e revirando, misturando passado e presente. Finalmente, eles atravessaram a porta que levava ao saguão. O ar fresco da noite parecia um bálsamo em meio ao caos. O silêncio. Ali era perturbador. Mas havia ainda mais a enfrentar. Rafael sentiu um nó na garganta. Se tudo isso é verdade, e se eles estão após mim, isso nunca vai acabar, né? Não podemos ficar parados. Precisamos nos proteger, respondeu Marina, a tensão na voz dela. Precisamos descobrir tudo isso juntos. Juntos? Ele questionou,
sentindo que ela realmente queria ser parte disso. O que parecia uma tragédia estava em transformação. Sim, a determinação dela era clara. Você não está sozinho nessa. À medida que a fila de pessoas desconcertadas se afastava, Rafael percebeu que não estava sozinho. Havia uma rede de apoio se formando, e por mais ameaçador que o futuro parecesse, havia um vislumbre de esperança. O passado ainda o assombrava, mas talvez, apenas talvez, eles pudessem reescrever essa narrativa juntos. Enquanto a noite se aprofundava, um novo mistério pulsava no ar. O que realmente esperava por eles nas sombras? Rafael respirou fundo, sentindo a tensão e a expectativa. Era a hora da verdade. Um novo capítulo se desenrolando à sua frente. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar esta jornada incrível. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de se manifestar.